final do verso 5. Nós vamos falar hoje sobre esse versículo tão precioso. E antes disso eu queria convidar os irmãos a orar comigo um pouco, para que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas e nos dê entendimento da sua palavra. Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, em fraqueza, em temor e muito tremor, Senhor, conscientes de que o mundo espiritual, Senhor, é muito mais real do que o mundo físico, Senhor, e que aquilo que se não vê é muito mais real, Senhor Jesus Cristo, do que aquilo que se vê, Senhor Jesus. Ó Pai Santo, eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a fazer todas as coisas nessa noite para a Tua glória, de uma forma que Te agrade. Ó Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pensamentos que não Te glorificam. Te pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que fizemos de forma precipitada, sem a direção do Espírito Santo. Oh Deus, Te pedimos perdão pela nossa falta de gratidão, pela nossa murmuração, Senhor. Quantos milagres o Senhor tem operado em nosso meio, Senhor Jesus. E muitas vezes nós não Te agradecemos, quando deveríamos estar chorando aos Teus pés de gratidão, Senhor. Em amor, em devoção, como Maria que derramou aquele perfume, meu Deus, aquele perfume caríssimo na Tua cabeça, oh Senhor, e Te ungiu para a sepultura. E o Senhor disse: onde o Evangelho for pregado, eu testemunharei o que essa mulher fez. Oh Deus, e quanto mais nós não deveríamos ter essa devoção pura e sincera a Ti, Jesus, como Abel. O Senhor hoje, Pai, fez um grande milagre na vida de Dylan, Senhor. E nós pedimos por graça nessa noite, pois a batalha ainda não terminou, que o Senhor continue mostrando a Tua mão soberana na recuperação dessa criança. Oh Deus, eu peço que o Senhor nos mantenha sempre e nos traga sempre para o primeiro amor, Senhor. Que o Senhor tire do nosso coração toda impureza, tudo que não vem de Ti, Senhor Jesus Cristo. E nos guie, Pai, para uma adoração sincera. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela cura de Dylan, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor tem operado. Ele ainda não está curado, Senhor, mas nós cremos que ele será curado pela fé. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. Que nessa noite a nossa fé seja aumentada, o nosso amor seja aumentado, a nossa fé cresça, a nossa esperança em Ti, Senhor Jesus, cresça cada vez mais, Pai. Que possamos, Senhor, Te adorar em espírito, em verdade. Abençoa-nos, Senhor, com graça sobre graça, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Apocalipse 1, verso 5. Nós paramos na semana passada no versículo precioso, que já nos mostra uma verdade que deveria encher o nosso coração. Não sei se vou ter certo. Amém. 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 Que deveria encher o nosso coração de alegria durante toda a eternidade, que é a realidade do amor de Jesus. O verso 5, na semana passada nós falamos sobre a apresentação da Trindade no livro do Apocalipse, e hoje nós vamos falar sobre o amor de Jesus. Esse amor verdadeiro, esse amor puro, esse amor santo, que o Senhor sente pelos seus servos. Olha o que diz, onde nós paramos na semana passada: aquele que nos ama. Olha que verdade maravilhosa, irmãos amados.
aquele que nos ama. João conjuga o verbo aqui no presente. Jesus, ele ama os seus servos. E quem está recebendo essa notícia do amor de Deus? Cristãos que estavam sofrendo muito, cristãos que estavam sendo perseguidos, cristãos que estavam padecendo aflições. Mas aqui João traz essa maravilhosa apresentação às 7 igrejas da Ásia e a todas as igrejas de todas as eras. Aquele que nos ama. Ele é a fiel testemunha de Deus, ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra e ele é aquele que nos ama no tempo presente. A Bíblia diz em João 13:1 que durante o período em que Jesus esteve na terra com os seus, ele os amou até o fim, ele os amou de forma completa. E na última ceia, Jesus Cristo, ele dá uma lição de humildade, lava os pés dos seus discípulos, mas ele revela o traidor. Ele profetiza acerca de Judas. E Judas, ao comer um pedaço de pão molhado, Satanás entra nele, ele vai embora da ceia. Ele já tinha mostrado seu amor pelo dinheiro e não por Jesus, pois o acordo que ele fez para vender Jesus foi em troca de dinheiro, que é a raiz de todos os males. O pastor nos ensinou ontem sobre a importância de cultivarmos uma vida simples. O que faltou em Judas? Ele não queria uma vida simples. Judas queria uma vida de luxúrias. Então ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas então Jesus, somente com os seus discípulos verdadeiros, ele diz para eles: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é este? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é um amor muito maior do que amar o próximo como a si mesmo. O amor que Deus quer que a gente sinta pelo próximo. É um amor que Ele sente por nós. É um amor incondicional, que não tem nenhum interesse naquela pessoa que ama. E assim é o amor de Jesus por nós. É tão precioso essa verdade, aquele que nos ama. Será que a gente se sente hoje amado por Jesus? Será que a gente se sente de verdade amado pelo próprio Deus? Porque, irmãos, quando nós não nos sentimos amados, nós não damos o nosso melhor para Deus. Porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando a gente não se sente acolhido, abraçado, amado pelo Deus Filho, a gente acaba dando a Deus o nosso resto. É o que aconteceu na época do profeta Malaquias. O profeta Malaquias começa uma sentença contra o povo de Deus, e a sentença começa assim: eu vos tenho amado. Aí o povo que estava passando por uma vida muito difícil pergunta: em quem o Senhor nos tem amado? Então Deus responde: não era Esaú, irmão de Jacó? Eu todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E muitas vezes nós não juntamos o amor de Deus com os nossos sofrimentos diários. Mas é justamente nesses sofrimentos que Deus mostra todo o seu amor paternal que Ele tem pelos seus filhos. É maravilhoso, irmãos, mergulhar no amor de Deus, porque a gente não se torna refém do amor dos homens. Por isso que João está dizendo aqui: aquele que nos ama, não espere amor das pessoas. A Bíblia já diz, principalmente se você está vivendo no fim dos tempos, em Mateus 24:12, que o amor de muitos vai fazer o quê? Se esfriar. As pessoas vão viver cada vez mais vidas frias. As pessoas serão insensíveis com o sofrimento do próximo. As pessoas, elas
cada vez mais irão se tornar amantes de si mesmas, quando nós somos criados para amar a Deus e amar o próximo. Então aqui nós vemos, irmãos, essa importante lição: aquele que nos ama. Cada cristão tem o dever de se sentir amado por Jesus, de se sentir perdoado por Jesus. Essa era a oração de Paulo pelos cristãos da igreja de Éfeso, uma igreja que se esqueceu deste alerta e acabou abrindo mão do maior princípio da Bíblia toda, que é o primeiro amor a Deus. Vamos lá em Efésios 3:14. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A oração de Paulo pelos irmãos de Éfeso. Efésios 3:14, Paulo está orando. E ele mostra aqui, que coisa maravilhosa, por que ele orava por esses irmãos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. A ideia de se pôr de joelhos é uma ideia de submissão, de humildade. Paulo não se apresentava diante de Deus como alguém que tinha méritos, mas como alguém que dependia da graça. Ele era um pobre em espírito. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Às vezes a gente pensa que a nossa família cristã se resume somente às pessoas que estão aqui na terra, ou aos irmãos da nossa congregação local. A nossa família cristã é muito maior. A nossa família cristã é composta por pessoas que estão na terra e por pessoas que já estão no céu. Jesus Cristo disse em João 10 que ele tem ovelhas que ainda não estão no aprisco, mas que ouvirão a voz do pastor e virão para o aprisco. Esse é o propósito do evangelismo, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Perceba, Deus tem uma família, por isso que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito Santo, no homem interior. Perceba que a força do servo de Deus não está na sua aparência exterior, mas no seu homem interior. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A força de um homem de Deus, irmãos, está dentro dele. A força de um servo de Deus está no Espírito Santo, porque o nosso homem exterior, a Bíblia diz, ele se corrompe, mas o nosso homem interior se renova a cada dia, quando nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração. Essa era a oração de Paulo, que vocês sejam um com Cristo, que Cristo habite no vosso coração pela fé, e estando vós arraigados. O que significa estar arraigado? Está alicerçado, bem firme. Quando você vai construir uma casa ou um prédio, você começa fazendo uma fundação. O que ele está dizendo é: vocês precisam estar arraigados e alicerçados, aprofundados e alicerçados em amor. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aqui ele fala de um alicerce, de um fundamento em amor, a fim de poder compreender com todos os santos. Essa compreensão aqui é conjunta, não é sozinha. Paulo está orando para que os cristãos entendam com todos os seus irmãos amados e irmãs amadas qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo
que excede todo o entendimento. Perceba, irmãos, que maravilha essa oração de Paulo. Paulo está orando para que o nosso coração esteja protegido em amor a Deus e ao próximo. Porque uma vez que a gente perde o primeiro amor, a gente perdeu tudo. Recentemente uma pessoa se encontrou comigo e perguntou e falou assim acerca de uma pessoa. Ele disse assim: essa pessoa é bom que ela fique na igreja de vocês, porque ela precisa de um acompanhamento particular. Tipo assim, ela precisa de um apoio, de um carinho que ela não vai receber lá na igreja que eu congrego. Porque a igreja que eu congrego, o pastor ele só pastoreia por atacado. E ele mesmo revelou isso e ele continua nesse lugar. E eu expliquei para ele que isso não é o pastoreio. Eu ainda expliquei isso para ele, que você não pode ser um pastor segundo a Bíblia, segundo as exigências da Bíblia, e ter outra ocupação. Eu ainda não encontrei esse pastor na Bíblia. Porque embora o pastoreio seja uma vocação, ele exige uma dedicação que nenhuma profissão exige. Se você olhar hoje as exigências para você ser o presidente da Petrobras, é muito menor do que as exigências para você ser um pastor bíblico. Por quê, irmãos? Porque um pastor nunca pode sair do primeiro amor. Porque uma pessoa que tem um emprego importante segundo os padrões humanos, ele lida com algo que não se compara com o valor de uma alma. Uma alma é muito preciosa para Deus. A alma é a coisa mais valiosa que existe na humanidade. Por isso que Jesus chegou a dizer que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e naquele grande dia, Paulinho, perder a sua alma. E o que eu falei para ele foi isso, é que hoje em dia a maioria das pessoas que se dizem pastores não são pastores. Eles são empresários. Porque eles não têm o que, Quinho? Amor. Não tem amor pelas vidas. Mas Paulo era diferente. Por isso que Paulo disse assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus 13:7. Às vezes a gente, não tem noção do que é isso, irmãos. Ser chamado de pastor. Por isso que eu peço a todos vocês que ainda não me chamem de pastor. Porque ser pastor é ser o modelo do rebanho. É você dizer assim: me imite em tudo, porque eu estou imitando a Cristo. É uma responsabilidade muito grande. Hebreus 13:7 diz que o pastor tem que ser aquele que você olha para a vida dele, não só para a pregação dele, e você é direcionado ao caminho da salvação. Então aqui, amados, Paulo diz assim: e conhecer o amor de Cristo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque para você fazer a obra de Deus, você precisa ter amor. Amor em primeiro lugar por Cristo. Porque se você fizer a obra de Deus por qualquer outra motivação que não seja o amor, mais cedo ou mais tarde, você vai se frustrar. Hoje eu vi mais uma vez a notícia de mais um pastor no Rio Grande do Sul que se suicidou. Por quê? Ele não estava alicerçado em amor. Nós precisamos estar realizados no amor de Cristo. Totalmente realizados nele.
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Olha que maravilha, irmãos. O amor de Cristo é tão grande, é tão profundo, que ele excede o conhecimento. É um amor verdadeiro, um amor real, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Perceba, por que muitas vezes a gente não está cheio da plenitude de Deus? Porque a gente não está se relacionando com Cristo como deveríamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queria convidar os irmãos a abrirem Romanos 5. Romanos 5, 5. Romanos 5, versículo 5. Olha que maravilha, irmãos. Ora, a esperança não confunde ou não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a esperança da vida eterna, ela não nos deixa decepcionados, frustrados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Agora vamos abrir em Romanos 8, a partir do verso 35. É o que João está incentivando os irmãos. Lá em Apocalipse, e Paulo comprova aqui em Romanos 8:35, olha o que ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Jesus disse: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, os sofrimentos do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que Paulo está dizendo é: o que é que vai me fazer um vencedor? O que é que vai me dar forças? Qual vai ser o combustível da minha perseverança cristã? O amor que Deus sente por mim. É por causa desse amor que eu não vou desistir. E eu queria convidar os irmãos a abrirem em Hebreus 12. E muitas vezes a gente associa o amor de Deus a uma vida fácil, o que não é verdade. Hebreus 12, verso 4. Olha o que a Bíblia diz aqui. O título do meu texto diz que as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. A irmã Gisele fez um post de uma frase do pastor Nizam que diz assim: agradeça a Deus pelo seu amor disciplinador. E essa é a grande prova do amor de Deus. Qual é, irmãos? A sua disciplina. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não resististes
não tendes resistido até ao sangue. O que Paulo está dizendo aqui é que, como cristãos, nós lutamos contra o pecado. A marca de um cristão verdadeiro não é que ele não peca, mas é que ele se arrepende após cada queda. Então aqui ele diz: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. E aqui, irmãos, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo. Se você prestar atenção nesse versículo hoje, e você levar a sério esse versículo hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Muitas vezes, nós seres humanos somos tão acomodados que temos a capacidade de nos acomodar até com situações desagradáveis. E muitas vezes nós nos acomodamos até com um sofrimento que não é benéfico para a gente. Porque não é um sofrimento que agrada a Deus, que produz vida interior. Muitas vezes a gente se acostuma com o sofrimento, que é o sofrimento da desobediência. E esse sofrimento, ele não pode ser desperdiçado. Quantas pessoas, irmãos, na igreja não estão sofrendo por conta da mesma disciplina há anos? E estão, eu vinha falando isso com o irmão Ederval mais cedo, como aquele povo no deserto, andando em círculos. Não há progresso, não há vigor. E quando eu falo progresso, irmãos, não entenda como progresso material, eu falo como um progresso espiritual. Não há um crescimento espiritual, porque a pessoa vive desperdiçando sofrimento. E é o que ele diz aqui no verso 5, a primeira palavra diz assim: filho meu. Então essas palavras aqui são ditas aos filhos de Deus. É como um pai que está conversando com seu próprio filho e com sua própria filha. Aqui é filho meu, a ideia aqui é de propriedade. Você é meu, filho meu. A gente, será que já teve essa conversa com o nosso pai? Pai nosso que estás nos céus, como Jesus nos ensinou a orar. Pai meu, filho meu. Agora olha o que ele vai dizer aqui, irmãos. Talvez a gente pare hoje só nesse versículo, porque eu quero que você vá com ele para casa. E eu quero ir para casa com ele. Não menosprezes a correção que vem de quem? Do Senhor. Não, é o diabo que tocou na minha vida. Não, é a fúria de Satanás. Depende. Se você está obedecendo a Deus, é a fúria do diabo mesmo. Se você não está obedecendo a Deus, é o próprio Deus que está mandando a disciplina. E aqui, irmãos, é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus é amor. O que é que João fala em Apocalipse 1:4, 1:5? Aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ideia é que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Qual é o pai que tem prazer no erro do seu filho? Qual é o pai que tem prazer de chegar na escola e a coordenadora ou coordenador dizer para o pai: pai, seu filho está horrível na escola, seu filho tira as piores notas, seu filho é o pior aluno da turma? Qual é o pai que sente prazer com isso? Então aqui o escritor aos Hebreus começa com um ditado carinhoso: filho meu, meu filho, vamos conversar. É como aquele pai, aquele bom pai, segundo a palavra de Deus, que não bate no seu filho antes de ter uma conversa com ele, que não disciplina o seu filho antes de ter uma conversa com ele.
Ele primeiro chama, ele diz: meu filho, esse comportamento não está certo. Ô meu filho, vamos mudar. Ô minha filha, vamos mudar. Vamos agir dessa forma. Eu estou te corrigindo, eu estou te disciplinando, eu estou tirando esse videogame, eu estou tirando esse brinquedo, estou te pondo de castigo, eu te dei essa palmada, mas eu quero que você entenda que isso deve produzir um fruto na sua vida. Eu não estou descontando minha raiva, minha insatisfação em você. Eu estou somente querendo ver você acertar. Porque como seu pai, eu tenho uma visão privilegiada sobre a sua vida. Você é uma criança. Por que Jesus disse que para a gente entrar no céu, a gente tem que se converter a Ele como uma criança? Porque a gente não sabe tomar as decisões da maneira certa se o nosso pai não nos guiar, primeiro não nos aconselhar. Por isso ele diz aqui, ó, filho meu, olha que coisa, irmãos, meu filho, não menosprezes a correção que vem do Senhor. O que significa a palavra menosprezar? Tratar com desprezo. Então, é a pessoa que está sofrendo, está passando por uma dor, está doendo, mas ela finge que não está acontecendo nada. Ela finge que não está doendo. Ou ela faz como o povo na época de Jeremias, ao invés de se voltar para Deus em arrependimento, a pessoa cria cisternas rotas que não retém água. Ah, já sei como eu vou curar a depressão. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou buscar riqueza. Eu vou inventar um hobby. Eu vou fazer alguma coisa para preencher esse vazio da alma. Isso são cisternas rotas que não retêm água. Então primeiro ele diz: filho meu, não menospreze. O que significa isso? Você já perguntou a Deus qual é a causa da sua dor hoje? Você já perguntou a Deus? Você já conversou com Deus? Você já contou para Deus o seu sofrimento? Você já expôs as suas feridas diante daquele que pode curá-las, como a mulher do fluxo de sangue? Você já foi até Cristo? Então ele diz: filho meu, não menospreze, ou seja, não menospreze o sofrimento. Não menospreze essa situação difícil que você está passando. Não menospreze a correção que vem do Senhor. É como, por exemplo, irmãos, vou trazer um exemplo prático que o escritor aos Hebreus vai fazer aqui. Quando eu era criança, eu era um péssimo aluno. E isso era uma vergonha. Porque hoje eu entendo o esforço que meu pai fazia para me colocar numa boa escola. Um esforço muito grande. E a coordenadora chamava meu pai na escola e me fazia queixas de mim. E às vezes eu chegava em casa e era corrigido, apanhava. Mas por que eu apanhava? Porque meu pai não gostava de mim? Não, porque eu estava errado. Se na primeira surra que eu tomasse, eu mudasse, com certeza meu pai nunca mais me daria uma surra. Por que eu tomava uma surra? Porque eu fazia coisa errada. Escola não é lugar de brincar. Embora Deus seja tão bom que fez com que na escola tenha o momento do recreio, onde as crianças podem brincar. Mas a escola é lugar de aprender. Então, se na primeira surra que eu tomasse, no primeiro castigo, na primeira repreensão, eu mudasse meu comportamento, eu me dedicasse aos estudos, eu me comportasse nas aulas, eu ia precisar apanhar de seu Bastos? Não. É como meu pai conta uma história que quando ele era criança, minha avó pediu, que eu nunca conheci, pediu para ele fazer uma coisa. E ele disse não. E quando ele se percebeu, foi o cabo de vassoura quebrando nas costas dele. Mas pergunte se ele desobedeceu mais uma vez Dona Judite. Quando Dona Judite chamava Deca, ele: oi! Pois não, mãe, é para fazer o que mesmo? Pode falar que eu estou fazendo. Por quê? Porque
Dona Judite não tinha raiva de seu Bastos. Dona Judite sentia amor. E ela queria que ele fosse um bom filho. Então, esse é o raciocínio lógico aqui de Hebreus. Ele vai trazer esse exemplo prático aqui que eu estou dando para vocês. É por isso que eu estou dando. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, é que existem sofrimentos específicos na nossa vida que são mandados pelo próprio Deus, para que haja arrependimento para a salvação. Nem desmais quando por ele és reprovado. O que significa desmaiar? Se desfalecer após a disciplina. Desistir de tudo após a disciplina. Dizer, Senhor, eu jogo a toalha. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é, não. Deus não lhe disciplina para você jogar a toalha, para você abandonar a fé. Deus lhe disciplina justamente para você aprender a lição e voltar para a presença dele. Com o coração quebrantado, compungido, contrito. Agora, olha o verso 6. Olha a prova do amor de Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama. Agora, quando Ele corrige a quem ama, e essa correção não produz mudança, a correção de Deus, ela tem estágios. Deus, Ele corrige. E se você é um filho dele, não houve a mudança necessária, Ele vai agora elevar a correção. Vai partir para o açoite. Por isso que, quanto mais cedo a gente obedecer a Deus, menor será o nosso sofrimento, se a gente, de fato, é filho de Deus. Foi isso que Deus quis mostrar a Saul, quando usou Samuel e disse assim, olhe Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. O cristão, irmãos, é aquele que é o único capacitado a fazer o bem. Porque qual é o único bem que a gente pode fazer para o próximo? Obedecer uma ordem daquele que é bom. Às vezes a gente não sabe como ajudar uma pessoa que está sofrendo. E às vezes a gente age por emoção. Toda ajuda que a gente vai dar ao próximo deve começar em oração. Porque sabe o que o profeta Isaías diz? Que se você tentar tirar uma pessoa que está passando por um sofrimento que o próprio Deus colocou, e você tenta tirar essa pessoa na sua própria força, sabe o que Deus vai fazer com você? Colocar você e a pessoa no deserto, no sofrimento. Deus vai punir você porque tentou tirar essa pessoa do sofrimento que o próprio Deus colocou ela. E quando Deus coloca um crente no ventre do peixe, só Deus pode tirar um crente do ventre do peixe. Por isso que ele diz aqui, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É por isso que o amor de Deus, ele é maravilhoso, ele é encantador, mas o amor de Deus, irmãos, é um amor que muitas vezes fere no nosso coração. É um amor que gera dor, pois é um amor que nos transforma e nos conforma à imagem de Jesus. Olha o verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Olha que coisa boa, irmãos. Deus trata vocês como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, olha o perigo aqui, de que todos se têm tornado participantes. Olha o que o escritor aos Hebreus diz, todos se têm tornado participantes. Todo filho de Deus passa pela disciplina de Deus. Não é só um grupo específico de cristãos. Não, todo filho de Deus passa pela disciplina de Deus. Por isso que se você está passando por um sofrimento, alguns sofrimentos, isso é o comum dos filhos de Deus.
Por isso que ele diz aqui, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. É como, por exemplo, quando meu pai ia me pegar na escola e ele me dava uma repreensão, ele não repreendia os filhos dos outros. Por quê? Porque os filhos dos outros não eram filho dele. Ele tinha um compromisso de me repreender. Porque eu era o filho dele, eu estava sobre a tutela dele, sobre a responsabilidade dele. A mesma coisa, irmãos, Deus não tem compromisso em corrigir os ímpios, em corrigir aqueles que não são do seu povo. Aqueles que não são do seu povo, eles pecam e eles prosperam no pecado, como está lá no Salmo 73. Eles vivem uma vida regalada, eles tentam ao Senhor e escapam. Por isso ele diz que aquele que não é corrigido é um bastardo e não filho. É o que Romanos 1 nos ensina, que é o abandono judicial. Pessoas que são abandonadas pelo próprio Deus e que Deus diz assim: faça-se a sua vontade. E aí a vida da pessoa piora? Não. Tudo começa a dar certo. Leia o capítulo 4 de Gênesis, o que aconteceu com Caim, depois que ele foi rejeitado pelo Senhor. Ele construiu uma cidade. Ele teve tudo o que ele queria. Ele recebeu a sua consolação na terra. E recebeu o tormento eterno quando fechou os olhos daqui da terra. O grande exemplo disso, amados irmãos, é Esaú e Jacó. Jacó sofreu a sua vida toda. Esaú teve tudo o que queria durante toda a sua vida. Todos os sonhos de Esaú foram realizados. Mas a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Olha o que ele diz aqui. Além disso, verso 9, Hebreus 12, 9. Hebreus 12, verso 9. Tínhamos nossos pais segundo a carne. Olha o exemplo que ele vai nos dar. Que nos corrigiam e os respeitávamos. Aqui nós estamos numa cultura que ainda existia respeito por pai e mãe. Hoje em dia, cada vez mais tem se deteriorado esse sentimento de honrar o pai e a mãe, infelizmente. Mas aqui a Bíblia diz: e os respeitávamos, mas havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, eles nos corrigiam porque eles queriam o nosso bem. Mas Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Esse é o propósito da disciplina. Não é para que a gente fique desperdiçando sofrimento e andando em círculos. Olha o propósito aqui do nosso sofrimento: a fim de sermos participantes da sua santidade. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: todo filho de Deus ele deve ser santo. Deus não tem filhos imundos, profanos. Não existe isso que a Igreja Católica ensina, que há uma espécie de pessoas que são santos e a outra espécie de pessoas que irão para o céu, mas eles não são santos. Não. O que o escritor aos Hebreus está ensinando é o propósito da correção, o propósito do sofrimento é para que sejamos santos, como o nosso Deus é santo, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso, irmãos, que se você é um filho de Deus, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. É o teu olho que te faz pecar,
arranca. É a tua mão, corte. É o seu pé, corte. Por quê? Porque enquanto você não for santo, você não será feliz. Verso 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quando o filho pródigo estava passando por aquela disciplina intensa, de perder tudo, de trabalhar com os porcos, de ver todas as portas se fecharem, de ver o coração endurecido dos homens para com ele, de ver os maltratos que as pessoas faziam com ele. Mas será que aquele filho pródigo ficou feliz? Não. Ele sentiu dor. O que trouxe o filho pródigo de volta para a casa do pai? Em primeiro lugar, o estômago. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele desejava as alfarrobas dos porcos e ninguém lhe dava nada. Será que ele ficou feliz nesse momento? Não. Ele ficou o quê? Triste. Quando ele estava vivendo dissolutamente, após ter pedido a herança do pai, ter ido viver no pecado, ele estava triste? Não. Ele estava feliz, mas com uma falsa felicidade. Mas então Deus, que é um bom pai, fez o que com o filho pródigo? Disciplinou. Endureceu o coração de todos para ele, para que ele aprendesse que tudo o que ele tinha era o seu pai, e não os bens do seu pai, não a fazenda do seu pai, mas o amor do seu pai, o carinho do seu pai, o tratamento do seu pai. Ele se lembrou de quê? De como o pai tratava os trabalhadores. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, no momento, a disciplina de Deus não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Ao depois, entretanto, o que a disciplina produz? Levantar-me-ei e irei ter com quem? Com o meu pai. Mas se tudo tivesse dando certo, ele ia dizer: levantar-me-ei e irei no caixa eletrônico sacar o dinheiro. Levantar-me-ei e irei lá naquele dinheiro que eu tenho ainda, vou destampar o baú e pegar os meus denários. Levantar-me-ei e irei para o meu patrão que me paga um ótimo salário. Não, meu irmão. O filho pródigo olhou, não tinha nada, olhou para o patrão, só dava trabalho, mas não dava nem comida, e disse: rapaz, tá doendo, viu? Bom mesmo é o meu pai. Tem pessoas, irmãos, eu me incluo, que ainda vão sofrer muito para aprender isso. E o meu medo é esse. É que se você é um eleito de Deus, e você está distante de Deus, não espere um segundo que vai melhorar. Um segundo. E você deveria dar graças a Deus por isso. Porque só vai melhorar quando você estiver nos braços do Pai. Porque Deus nos ama tanto que Ele quer a nossa companhia por toda a eternidade. Ele não quer perder a nossa companhia, deixando a gente perecer nos nossos pecados. Ele vai mandar o sofrimento certo. Ele sabe o parafuso certo onde tocar na nossa vida, para que a gente rasgue o coração e se volte para Ele em arrependimento sincero. Então ele diz: não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quem se alegra na falência? Ninguém. Você abre um comércio para falir? Não. Mas muitas falências geram nas pessoas uma busca por Cristo. Bendita falência, bendita perda, perder tudo
e ganhar Cristo? Quem aqui se alegra em ficar doente? Ninguém. Mas tem muitas pessoas que se achegam a Cristo de uma forma real e verdadeira. Você vê, meu Deus, que temor é esse? Que reverência é essa que essa pessoa está tendo? Temor a Deus é o princípio da sabedoria por causa de uma enfermidade. Sabe uma coisa que Spurgeon nunca perdeu? O temor. Porque Deus sempre apertava a vida dele. E ele disse, em segundo lugar, eu agradeço a Deus pela minha saúde. E em primeiro lugar, pelas minhas constantes enfermidades. Porque elas me fazem lembrar o quanto eu sou fraco e preciso depender de Cristo para tudo. Então, irmãos, o sofrimento no início não é bom. Imagine 40 anos andando assim, num roteiro que poderia ser feito em 40 dias. Por quê? Por conta da desobediência. O povo no deserto. Mas de tristeza. Será que Jó ficou feliz com a disciplina de Deus? Jó ficou feliz quando chegou lá o funcionário e disse para ele: Jó, você ficou pobre. A Bíblia diz que ele era o homem mais poderoso do Oriente. Do dia para a noite ele ficou pobre. Isso é uma boa notícia? Não. Mas piorou. A disciplina de Deus na vida de Jó piorou. Jó, os sabeus entraram no seu vinhedo, na sua fazenda. Sabe, seus 10 filhos, sei, eu amo eles. Oro até a Deus pela vida deles. Jó, seus 10 filhos morreram. E aí, irmãos? Será que Jó ficou feliz? Não, ele ficou triste. Às vezes a gente pega só o capítulo 1 e 2, que Jó disse: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você já leu o capítulo 3? Maldito seja o dia do meu nascimento, maldito seja o dia que a minha mãe me deu a luz. Está lá no capítulo 3 do livro de Jó. Às vezes a gente se apega só no capítulo 1 e 2 e pensa que Jó era uma pessoa perfeita. Ele não era, ele era uma pessoa verdadeira. Como o próprio Deus disse, ele era reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas ele passou pela disciplina. Por quê? O que é que ele aprendeu no capítulo 42? Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu me abomino e me arrependo em pó e na cinza. E Deus amava tanto a Jó, que ele não queria perder Jó por nada deste mundo. Jó está onde agora? No céu. Por isso que o amor de Deus não é revelado nas circunstâncias passageiras. Todos os dias eu medito em meu interior em uma história. Muitos dizem que é uma parábola. Se eu morrer, pregue esse capítulo da Bíblia no meu funeral. Lucas 16, verso 19 ao 31. A parábola do rico e do Lázaro. A vida de Lázaro era fácil? É bom você viver como um mendigo? É bom você desejar as migalhas que caem da mesa do rico? É bom você olhar para a sua aparência física e ver um monte de úlcera? É bom você ir para o lixo para buscar o que comer e os cães brigarem com comida por você? É bom ter a companhia de bicho, não porque ele criava bicho como um pet, mas porque ele vivia como um lixo? Não é bom no primeiro momento. Mas o que é que a Bíblia diz que aconteceu? No momento da morte de Lázaro, os anjos vieram e o recolheram para a presença de Deus. Mas tinha um homem rico.
que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E não era só no final de semana, todos os dias ele vivia regalada e esplendidamente. Esse rico que não era corrigido, ele morreu. E a Bíblia diz que ele acordou aonde? No inferno. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, amados irmãos. Não parece ser motivo de alegria. Por que Paulo dizia nossa leve e momentânea tribulação? Ô Paulo, não está leve não. Não está leve, Paulo. Está difícil, eu estou quase pensando em desistir, Paulo. Mas ele diz, olhe para a eternidade. Se lembre daquele exemplozinho da corda. Se lembre do exemplo do filme de Paulo, que ele evangeliza o prefeito e diz que a nossa vida é como aquele punhado de água que desce nas mãos. E a eternidade é como o oceano que nunca mais terá fim. Então, quando você olhar para o momento que você atravessar os portões da glória, e que você ouvir do próprio rei, vinde benditos do meu Pai, num corpo glorificado, sem pecado, sem dor, sem lágrima, então todo esse sofrimento que você está passando aqui vai diminuir, porque ele é leve e ele é momentâneo, comparado com o eterno peso de glória, acima de toda comparação. É muito leve, irmãos, a dor que a gente passar aqui, comparado com a eternidade que a gente vai passar com Cristo. E é muito pesado a alegria de quem vive sem Cristo aqui, para uma eternidade de sofrimento sem Cristo no inferno. Por isso que às vezes a gente lê isso, aquele que nos ama, oh glória a Deus, Jesus me ama, amém. Mas o amor dele é disciplinador. O amor dele não vai deixar você como você está. O amor dele vai te conformar à imagem e semelhança dele. Por isso, concluindo, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Levante-se, retome o vigor, encare a disciplina de Deus frente a frente, não fuja do problema, encare ele, não na sua força, porque você não tem, mas na força de Cristo. Não fuja dos sofrimentos, encare-os, mas para a glória de Deus, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O que ele está fazendo, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é, a disciplina de Deus não é para te destruir, é para te curar. Embora muitas vezes ela nos deixe manco. Jacó ficou como manco, mas o seu caráter foi curado. E a principal cura, irmãos, é a cura da alma, que nós precisamos, é o perdão dos nossos pecados. Por que, irmãos, que Deus manda tanto sofrimento na nossa vida, tanta disciplina, tantas angústias, tantas aflições? Às vezes você olha para uma pessoa, não está acontecendo nada externamente, essa pessoa não está sofrendo, não. Muitas vezes a disciplina de Deus não é exterior, é interior. A pessoa às vezes está passando por uma depressão profunda e você não sabe. Não tem nada, não tem problema nenhum externo nela, mas tem um problemão do lado de dentro dessa pessoa, que é a depressão. Já foi diagnosticada como a doença do século. Por isso que Deus manda a disciplina, porque Ele nos ama. O verso 14 diz o motivo da disciplina. A gente vai concluir aqui. Seguir a paz com todos
e a santificação. Não existe, amados irmãos, cristão no céu que não foi santificado na terra pelo sangue de Jesus. Até o ladrão da cruz, ele foi santo. Nos últimos instantes, ele olhou para Jesus, reconheceu o seu pecado, se viu como um pecador, viu a Cristo como Salvador, deu frutos dignos de arrependimento. Qual foi a santificação do ladrão da cruz? 3 horas, preso no madeiro, sem murmurar. Depois que ele se encontra com Cristo e se arrepende, ele encarou aquele sofrimento para a glória de Deus. Ele não murmurou. Ele creu na promessa de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso de Deus. Ainda hoje você vai entrar na vida eterna. Porém, irmãos, quem não for santo na terra, não vai ser santo no céu. A morte não transforma ninguém. Não, eu estou vivendo em pecado, mas quando eu morrer, um milagre vai acontecer e eu vou ser glorificado. Não vai acontecer esse milagre. Bem-aventurados são os limpos de coração, eles verão a Deus. Se você não for santificado, Deus, e você é o eleito de Deus, a boa notícia é que Ele não vai desistir de você. Ele vai te disciplinar até que você seja santificado. Por isso que a palavra amor é uma das palavras mais complexas da Bíblia. Que a gente confunde amor com libertinagem. Os homens confundem amor com erotismo diabólico. Os homens confundem amor com ajudas humanas. A gente só vai entender plenamente o que é amor quando a gente atravessar os portões do céu. Lá a gente vai conhecer face a face aquele que é o próprio amor. Deus, Ele é amor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu queria concluir aqui nessa noite e perguntar: como você tem reagido diante do sofrimento? Porque o sofrimento, irmãos, da disciplina deve produzir o propósito dela, que é a nossa transformação, a nossa santificação. Então, muitas vezes nós temos menosprezado a correção de Deus. Temos tratado a correção de Deus como se fosse qualquer coisa. Não, é o próprio Deus que está nos disciplinando. É o próprio Deus que está tocando na nossa vida, porque tem áreas nela que precisam ser transformadas. E enquanto não mudar, Ele não vai desistir de nos disciplinar, porque Ele nos ama. Isso que é amor. O amor de Cristo que nos constrange. Não é um amor que passa a mão pela cabeça do nosso erro. Ah, como Jesus me ama. Não. É um amor que diz: você está errado. Se você não se arrepender e não abandonar essa prática, você vai para o inferno. Isso é amor. A Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Jesus amou Nicodemos, mas ele disse: você precisa nascer de novo. Jesus amou aquele homem paralítico há 38 anos no tanque de Betesda, tanto que ele foi lá, ele curou, mas ele disse: não peques mais, para que não te sucedas algo ainda pior. Então Jesus, Ele ama, mas o amor dele, irmãos, é um amor santo. É um amor que nos constrange à santificação. É um amor que está unido com a verdade. Por isso que os irmãos em Apocalipse que recebem essa carta, quando ouvem de Jesus, João diz: Ele é aquele que nos ama, Ele me ama, e Ele ama vocês também.
Mas a prova desse amor é que pelo seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados. Essa é a grande prova do amor de Deus. Não é que tudo vai dar certo. Não, tudo não vai dar certo. Mas é que no fim, a gente vai se encontrar com Cristo na vida eterna. Paulo diz: importa-nos que em meio a muitas tribulações, ingressemos no reino de Deus. Muitas tribulações. Ingressemos no reino dos céus. Não existe um cristão que entrou no céu sem sofrimento. Não existe um cristão que entrou no céu sem a sua cruz. Sim, Jesus morreu na cruz, é verdade. Mas a gente tem que levar a nossa cruz. Por isso que Paulo chorava pelos inimigos da cruz de Cristo. Eu queria, irmãos, convidar os irmãos a orar conosco. Em especial, eu queria chamar o irmão Quinho para orar pela vida de Dylan. Para que o Senhor continue visitando o nosso irmãozinho. E queria pedir a todos os irmãos que agora, em concordância, orassem por Dylan lá no hospital agora. O Espírito Santo visite essa criança. E a família dele, o pai dele que está aqui, a mãe dele. Amém, Senhor. Ó Deus Pai, o Senhor é nosso Pai, Pai. O nosso Pai que está no céu, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por de seu agrado, Pai, nos tornar filho, Pai, por adoção através de Jesus Cristo, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos, Pai, que nós temos um Pai Todo-Poderoso, capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. E nesse momento, Pai, nós pedimos pelo nosso pequeno Dylan, Pai, pela saúde dele, Senhor, que o Senhor já tem provido, Pai, milagres, Pai. Nós sabemos, Pai, que a melhora na vida dele tem acontecido, Pai, na saúde dele. E Tu é poderoso, Pai, Tu é poderoso para fazer muito mais que pedimos ou pensamos, Senhor. O Senhor guarda o coração, Pai, do pai de Dylan, da mãe de Dylan, Senhor. Mostra a ele, Pai, como o Senhor nos mostrou hoje, Pai, que o sofrimento em nossa vida, Pai, é para gerar arrependimento para a salvação da nossa alma, Pai. Ó Pai, nos mostra, Pai, onde é que estamos errando, Pai. Nos mostra nossos erros, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós não somos perfeitos, Senhor. Sabemos o quanto é difícil, Pai. Mas o Senhor, Pai, se revela todos os dias, Pai, nos exortando, Pai, nos mostrando nossos erros, Pai, para que venhamos a nos arrepender, Pai. Nos arrepender, Pai, dos nossos pecados e consertar os nossos caminhos, Pai, para que não venhamos a viver, Pai, em ciclo, andando em círculos, Senhor, assim como aquele povo no deserto, Pai. Oh, Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser, Pai, o quanto é difícil, Pai. Mas nós queremos, Pai, entender a Ti, Pai, e colocar em prática todos os Seus mandamentos, Pai. Porque nós sabemos que esse é o ápice da sabedoria, Pai. É Te obedecer, Pai, colocar em prática todos os Seus mandamentos. O Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, Pai. O Senhor está conosco, Pai. A cada dia, a cada momento, a cada instante, Pai. Nos ajuda a andar contigo, Pai. O Senhor tem nos apresentado, Pai, a Tua face, Pai. Todos os dias, Pai. Ensinado Teu caminho, Pai. Nos ajuda a andar nele, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós sabemos que não é fácil, Pai.
Há uma diferença, Pai, é uma distância muito grande no ouvir, no entender e no praticar, Pai. Mas nós sabemos que Tu nos ama, Pai. E nós só conseguimos te amar, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Mas nos ajuda, Pai, a ser servos prudentes, Pai. O Senhor disse à mulher samaritana, Pai, que veio à busca dos verdadeiros adoradores, Pai. Que te adora em espírito e em verdade, Pai. Nos ajuda, Pai, a negar nós mesmos, tomar nossa cruz, Pai, a seguir a Ti, Pai. Seguir a Ti de perto, Pai, não de longe. O Senhor é o Deus de perto, Senhor. E não de longe, Pai. Oh, Pai, nós cremos em Ti, Pai, cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos no Teu poder, Pai. E vai ser tudo feito à Tua vontade, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E por tudo que ainda há de fazer, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém, Senhor. Glória a Ti, Pai. Amém, irmãos? Amém. Saúde com cumprimento santo. E diga para o seu irmão, Deus é bom. Não se esqueça de orar por Kila.